O Edu veio aqui mais cedo e falou que o Santos estava mais perto de David Washington, baseado em várias notícias que saíram na madrugada de ontem, noite de ontem. Mas eu vim aqui agora porque a coisa não só esquentou, mas como o Diário do Peixe, que está com 100% de aproveitamento nas cravadas, acaba de cravar que o Santos acertou com o Chelsea e David Washington é do Santos. Para isso vamos recorrer aqui à matéria, escrita por Laura Marcelo, da qual eu sou absolutamente fã do trabalho. Ela escreve: Santos acerta o empréstimo do atacante David Washington do Chelsea. É importante dizer que tem uma matéria também no UOL, assinada pelo Mussetti, dizendo que avançou, mas sem cravar, tá? Vamos aqui ler o que o Diário do Peixe fala com a Laura Marcelo. O Santos acertou o empréstimo do atacante David Washington junto ao Chelsea. Em reunião realizada nesta terça-feira, mais conhecida como hoje, data da gravação desse vídeo, os representantes do jogador conseguiram a liberação no clube inglês. O Peixe venceu a concorrência de Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, além de outros europeus. A vontade do garoto pesou muito para que os ingleses liberassem ao Peixe. A princípio, a prioridade do clube inglês era um negócio para a Europa, enquanto David já afirmava que a prioridade era o retorno ao alvinegro. Inclusive, o centroavante vai atuar ao lado do meio-atacante Neymar Júnior no retorno do craque ao clube. Ele terá a concorrência com Tiquinho Soares, o Wendel Silva, esse para mim está fora do baralho. Do Santos, eu acho que vai daqui a pouco acionar o portão B, igual ao ano passado, e Luca Meireles. A diretoria do Santos tem insistido pelo centroavante desde o fim do ano passado. A proposta do clube era de empréstimo até o fim do ano, para que ele pudesse retornar ao protagonismo por um time profissional, mas o Chelsea vai liberar apenas para 6 meses por enquanto. Então assim, só vem até o meio do ano também, hein? Preocupantíssimo. Só até o meio do ano também. David tem 4 gols e 1 assistência em 7 jogos entre Premier League 2, EFL Trophy e Copa da Liga Inglesa. Já pelo Sub-21 na temporada são 10 gols e 1 assistência em 18 duelos. Bom aproveitamento. Atualmente ele está representando o Brasil no Sul-Americano Sub-20. O presidente Marcelo Teixeira estava doido, entre aspas, aqui, para tentar repatriar o menino da Vila. David Washington foi revelado pelo próprio Alvinegro e vendido ao Chelsea em agosto de 23. A oferta foi de 15 milhões de euros em pagamento fixo, além de 5 milhões em bônus por metas cumpridas. O Alvinegro detinha 70% dos direitos do atleta. O Mônaco tinha preferência da compra e igualou a oferta do Chelsea, mas o atacante preferiu o futebol inglês. Pelo Alvinegro, David Washington estreou na equipe profissional, somou 16 jogos e 2 gols marcados. Bom, acredito que... Vamos por parte, né? Vamos por partes. Vamos lá. Primeira coisa, o reforço David Washington dentro de campo. Baita acerto. Para mim, o David Washington chega com status de titular. Eu adoro o Tiquinho, respeito muito o que o Tiquinho fez pelo Botafogo, mas o ano passado do Tiquinho foi bem abaixo. E que em pese problemas pessoais, que situação com o pai e um outro clube para ele se adaptar agora, peço desculpas pelos barulhos aqui na rua, tá uma confusão danada por conta do recapeamento aqui, aí é um trânsito, uma galera buzinando, mas enfim, espero que não esteja atrapalhando tanto. O que acontece? O David, para mim, ele chega com status ainda mais titular do que o Tiquinho, porque o Tiquinho está no momento de baixa, 34 anos, se adaptando ao novo lugar. Qual é o Tiquinho que a gente vai poder esperar? O David a gente já conhece. Um cara que a gente viu ascender, que eu particularmente botava uma esperança absurda. Para mim, assim, se a gente pegar tecnicamente, tá? Tecnicamente apenas, todos os centroavantes que o Santos revelou nos últimos tempos. Vou incluir até o Luca Meireles. Luca Meireles, Caio Jorge, Marcos Leonardo, para citar só alguns. Até mesmo o Yuri Alberto, que foi outro centroavante que o Santos produziu nos últimos anos. Para mim, tecnicamente, o David era o melhor de todos. E olha que eu sou muito fã do Caio Jorge também, tecnicamente falando, mas também foi um cara que sofreu muitas lesões e acabou perdendo aquilo que a gente via nele lá atrás. O Marcos Leonardo tem uma presença de área absurda, é de longe o mais goleador de todos esses, é um 9-9 mesmo, que crava, mas tecnicamente não chega aos pés do David Washington. Acho que o Marcos Leonardo, inclusive, tecnicamente é mais fraco que o Yuri, é mais fraco que o Caio Jorge e é mais fraco que o David, talvez seja mais fraco que o Luca Meireles também. Tecnicamente, bola no pé, tá? Não significa que ele seja pior jogador que esses. Fato é que o David Washington é o cara que mais reúne, para mim, o faro de gol com a técnica. O Caio Jorge, ele era um cara muito técnico, sempre foi, mas ele tinha dificuldade, sempre teve dificuldade em fazer gol.
Na base nem tanto, mas principalmente no profissional, e a gente vê isso até hoje no Cruzeiro e tudo mais, não é um goleador de fato. O Marcos Leonardo sempre foi muito goleador, mas sofria para quando saía da área, às vezes dificilmente a jogada tinha continuidade com ele, tinha dificuldade de fazer o pivô, até porque era um cara mais baixo, embora muito forte. O David Washington não, ele sempre fez muitos gols, embora tenha sido só 2 pelo Santos em 16 partidas, ele tinha acabado de subir, estava com 17 para 18 anos ali, eu acho que volta mais pronto. Ele sempre foi um cara, na base, muito artilheiro e muito técnico, tanto que ele jogava por outros lugares do campo. O próprio Caixinha falou sobre ele na coletiva, sem citar o nome, dizendo que esperava a contratação de um atacante que pudesse jogar tanto centralizado como pelos flancos. E ele pode jogar pela esquerda, pela direita, centralizado, até como segundo atacante se precisar. Ele jogou nas 4 na base. Agora, é um jogador que está vindo para uma condição de empréstimo só até o meio do ano. Isso preocupa porque se ele jogar muito bem no Santos, o Santos vai enfrentar uma concorrência pesada para comprá-lo. E se ele não jogar muito bem, muito provavelmente ele vai ter que voltar ao Chelsea. Talvez o Santos negocie um novo empréstimo, etc. Fato é que se ele brilhar como a gente torce e imagina que ele brilhe, fica difícil manter se o Santos não tivesse sido vendido. Porque aí, assim, vamos pensar. O Chelsea comprou o cara por 15 milhões de euros. O Chelsea não vai vender o cara por menos de 20. Não vai vender. Sabendo que o cara tem mercado na Europa, que teve outras propostas de times brasileiros na jogada, etc. Simplesmente eles não vão vender. Então eu duvido que a opção de compra do Santos seja de menos de 20 milhões de euros. Que eu acho que vale. Se ele quebrar a banca aqui, vale. E quando você tem uma opção de compra, vamos supor, que cada negociação é uma negociação, não sei que tipo de contrato. Mas se o Santos o Santos tiver a prioridade, desde que o Santos pague a multa, o jogador é do Santos, pode vir, sei lá, cara, o Real Madrid com uma proposta de 30. Se a multa é 20, o Santos pagando ela, o jogador é do Santos, aí o Santos que negocia com o Real Madrid. Vocês entenderam? Tem uma coisa meio que quando você assina a opção de compra, a prioridade é totalmente sua. Só que para o Santos pagar 20 milhões de euros, ou sabe-se lá quanto vai ser essa multa do jogador, que a gente não tem informação ainda, o Santos vai ter que ser sido vendido. E para permanecer com o Neymar, depois desses 6 meses, o Santos vai ter sido vendido também. Então tudo se alinha nesse momento para uma venda do Santos. Não faria o menor sentido o Santos comprar e ir lá se esforçar, o Giuliano Bertolucci fazer das tripas coração para o Chelsea negar outros europeus, negar outros brasileiros, gente oferecendo condições hoje melhores para ele voltar ao Santos, sendo que daqui 6 meses ele vai embora. E nem chega a 6 meses, gente, porque janeiro já foi. Janeiro já foi. E ele vai chegar aqui em meados do meio de fevereiro, talvez do fim de fevereiro, porque tem o Sul-Americano que ele está disputando se o Brasil for longe. Acredito que não vá por conta do Ramon Menezes, né? Acho que o Brasil pode ser eliminado logo, o que seria bom para o Santos. Agora, independentemente disso, já não são 6 meses mais, são pelo menos 5 aí. Então, assim, é muito pouco tempo. O Santos tem pouco tempo, o Santos corre contra o relógio para virar SAF. Virando SAF, o Santos não só pode fazer uma proposta para comprar o David Washington, pode acionar a opção de compra, como pode oferecer um salário estratosférico para o Neymar ficar aqui pelo menos até a Copa do Mundo, como o Santos pode, de fato, na janela do meio do ano europeia, ir atrás de reforços desse naipe que eu falei no vídeo mais cedo aí de hoje, de jogadores europeus. Só com uma SAF o Santos tem condição de fazer isso. Enquanto o Santos não tiver sido vendido, o Santos só vai fazer isso se o Santos estiver disposto a se quebrar financeiramente. Entendeu? Então é uma contratação que eu tenho um pouco de calma, que atrasa um pouco a vida do Lucas Meirelles, é verdade, que é um cara que pra mim é um cara que assim tá me chamando muita atenção, ele tem crescido, é um cara que eu boto muita fé. E outra, o Santos também tem que ter um certo cuidado em trazer jogadores, mesmo eventualmente se for vendido, de ter sempre cuidado de dar espaço para a base. Porque, cara, geralmente você tem dinheiro demais, você traz 3 por posição e aí você esquece a molecada. E aí depois a gente acaba vendendo a molecada e vê ela brilhar, vê os caras brilharem em outro lugar. Será que o Lucas Meirelles está satisfeito? O cara, porra, tá jogando bem, tá crescendo o futebol dele, aí vem o Tiquinho. Que talvez, quem sabe, seja até titular na quarta-feira. Aí não bastasse a disputa com o Tiquinho ali, chega o David. O Caixinha já falou que vai jogar quem estiver melhor. Mas você acha que o David, com um contrato de 6 meses, vai chegar para não jogar? Vai jogar muitos jogos. Vai inevitavelmente sair na frente do Lucas, mesmo que o Lucas esteja jogando mais nos treinos. Eventualmente a gente torce, porque o Lucas é do Santos, né? Pertence ao Santos e o Santos pode fazer dinheiro com ele. Então é um quebra-cabeça difícil. Agora, o fato é que o elenco do Santos vai se formando. O problema é que está se formando só para 6 meses. O Santos precisa de um elenco até o final do ano. Que time do Santos que vai jogar o Brasileirão?
O Neymar fica? O David Washington fica? Quem que fica pro Brasileirão? Esses amigos do Neymar aí que se colarem ficam todo mundo 6 meses. O Santos vai fazer igual o Palmeiras de 96 da Parmalat, que montou o time dos 100 gols do Campeonato Paulista e se desfez na metade do ano. É isso que o Santos vai fazer? O Santos não pode se dar o luxo de fazer isso. O Santos tem que montar um planejamento mais avançado. E para isso passa por essa venda. O Santos precisa ser vendido. E então montar um melhor elenco do Brasil para disputar esse campeonato e entrar como favorito e confirmar o favoritismo. O Santos tem que ganhar o Campeonato Brasileiro e o Santos tem condições de fazer isso se entrar uma SAF. Então é para isso que a gente tem que continuar se mexendo e a nossa voz, fazer a nossa voz ser ouvida no Twitter, nas redes sociais. SAF no Santos já. Esse é o recado. E a vinda do David Washington, se a gente quiser que ela seja um pouquinho mais longa do que parece ser, só com SAF, gente, isso eu posso garantir para vocês que não tem outro jeito. Só SAF que vai garantir esse menino jogando por mais tempo no Santos. Mas olha, por hora, do cacete essa negociação, do cacete essa contratação. Tô muito feliz, gosto muito do futebol desse moleque e tô empolgado para ver o que o Santos vai ser capaz de fazer ao longo das próximas semanas dentro do campo. O que você pensa sobre isso? Não se esqueça do seu like, é muito importante. Estamos produzindo conteúdo toda hora para vocês aqui, toda novidade estamos voltando aqui. Só pedimos o like. Daqui a pouquinho eu e o Edu a gente está estudando um plano de membros aqui no canal, que vai ser muito legal, a gente vai oferecer muita coisa exclusiva. Já desenhei com ele mais ou menos, a gente está conversando sobre isso, logo a gente bota no ar. Mas por enquanto, é 100%, tudo é 100% de graça, vai continuar sendo mesmo com um grupo de membros, apesar de alguns conteúdos exclusivos, mas eu só peço o like e a inscrição aqui no canal. E claro, ative o sininho para não perder nada, que isso é muito, muito, muito importante pra gente. Tá bom? Um grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo, voltaremos logo mais.